Os abençoados! Tio! Os abençoados! Bora! Vamos! Adriel! Os abençoados! Vamos! Espera aí! Esqueci aqui, vai! Deixem o manco passar! Conseguiu! Estamos começando mais um programa dos Abençoados. Eu sou o Adriel. Eu sou o Estevão. Eu sou o João Paulo. E eu sou o Marcelo. Está conosco aqui o pastor Marcelo Malé, que vai estar participando também de outras edições junto com a gente aí. Tá aumentando a nossa equipe, né? Vocês estão pagando bem, né? Pagando bem que Tá melhorando as produções, né? Mas então é isso aí. Então vamos para as notícias engraçadas. Vou ler a primeira aqui. Policiais recolhem cão de viatura para protegê-lo da chuva e são expulsos pelo animal. Os policiais da cidade holandesa de Gouda recolheram à sua viatura um cachorro de rua para protegê-lo da chuva e acabaram sendo expulsos do carro pelo cachorro. Quando o cachorro, um boxer, estava seco e seguro no banco traseiro do carro, ele começou a rosnar e expulsou os policiais do carro. Segundo a polícia, tiveram que esperar do lado de fora na chuva até a chegada do resgate. Cachorro abusado, meu. E tiraram foto, e aí tem a foto assim do cachorro no banco traseiro, assim, e os policiais do lado de fora pegando chuva. A Nina não é meu agora. A Nina não faz isso. Não, nós tínhamos um cachorro lá no Brasil. Que era um boxer. Era um boxer também. E um dia ele saiu pra rua, foi passear na rua. E acabou na frente da casa do Guilherme da Jurema, lá em Gravataí. Sim. E aí, Na mesma rua, assim. Aí as crianças botaram, os filhos do Guilherme da Jurema, botaram o cachorro pra dentro. Nós estávamos a viajar, né? Nós estávamos a viajar. Sim. Aí botaram o cachorro pra dentro do pátio, né? Entra. É Mila o nome dela. Mila. Entra. A Mila entrou, ficou lá brincando e tal. E de repente chegou o Guerino, que era o pai deles, né? Quem disse que o Guerino entrava? Na própria casa. Na própria casa. Sai daqui, velho. Não, ele não chegava a entrar. Não chegou. Se Não chegasse conseguia perto, entrar. Não. Ela se avançou A nele no Mila, portão. a Mila não Ficou de deixava. dona da casa. Tá, e lá. como é que fizeram daí? Eles tiveram que botar a Nina lá pro fundo, tiveram que entrar de pra ele casa, poder senão entrar. não entrar. Não, Prenderam, acho que ela na oficina, uma coisa assim. uma coisa assim. Que não barulho. dá. A Queria Mila, proteger. A Mila é um cachorro grande, né? É que o boxer é um cachorro que gosta de criança, né? Gosta muito de criança, mas com adulto ele é muito... Ela era brava, né? É braba? Quando O boxer é brabo. ela tinha aquela coleira, não tinha uma correntinha fininha assim, mas a ponta assim. Aí uma vez, não sei que nós abrimos o portão e ela escapou, olhei pra um negocinho que prendia, tava assim, ó, desgastado no metal. Ela de tão, sabe, de brava, se ficava de alguém que não era conhecido, ela ficava de pé com o negócio enforcando ela e ela... Né? É muito brabo. Bicho forte, né, cara? Lê a próxima, então. Começa aqui e depois passa. Piloto esquece de prender passageiro. Esquece-se? Ele esquece. Esquece-se. Esquece-se. Deve ser esquece-se. É que essa aí é de um jornal aqui de Portugal, então. Por isso que a vou gente dizer tá... versão brasileira. Piloto se esquece de prender passageiro de asa delta e este voou pendurado. Eu vi esse vídeo. Mas vou ler aqui a descrição dele. Chris Gursky, um turista norte-americano de visita à Suíça, decidiu fazer um batismo de asa delta no primeiro dia de férias. Mas a viagem acabou por se tornar uma aventura mais radical do que o esperado. O piloto esqueceu-se de prender Chris à asa delta e o que se passou nos 2 minutos e 14 segundos seguintes foi aquilo que Gursky apelidou de a experiência mais próxima da morte. Como resultado da viagem, o turista oriundo da Flórida acabou por rasgar o tendão do bíceps, do braço esquerdo, e foi sujeito a uma cirurgia no pulso. Gursky revela que o piloto fez tudo para manter-o em cima da asa delta, depois de perceber que algo estava errado. Em declaração à imprensa britânica, Chris. Todo mundo deu Chris. Everybody.
Chris diz que chegou a temer o pior. Lembro-me de olhar para baixo e pensar, é agora. Estava a perder a força na mão direita, atirou. Eu acho que ele quis colocar ali, apontou, né? Mas Apontou. eu não percebi como é que foi a situação, não estou a conseguir imaginar a situação. É que esse- Na asa delta, Sim, deixa só ele terminar ali. O piloto acabou por sofrer algumas fraturas e também rasgou o tendão do bíceps esquerdo. Uma viagem que tinha tudo pra ser memorável tornou-se inesquecível pelas piores razões. Eu vi esse vídeo. Tu viu? Também, né? Eu também vi. É assim, ó, os caras foram voar de asa delta, tá? E tem, normalmente, o piloto que vai, ele fica em cima e o outro fica embaixo. sim. E ele Sabe não como é que é a prendeu. asa delta? Sim, sim. É o Isso. triângulo, E o cara de baixo ficou solto. E quando ele ficou Tem que solto... prender assim, né? Ó, por exemplo, Tem uma coisa... vai que o Adriel seja o piloto, tá? O Adriel tá lá e eu tô assim embaixo dele. Isso. Ficou solto? O cara ficou com uma mão assim e a outra mão em volta do tronco do piloto. E ele foi escorregando. No final do vídeo, o cara tá com uma mão no ferro e outra mão no pé do piloto, quase caindo. E o aí eles piloto pousam. segurando ele, E assim, o ó. piloto segurando ele. É. O Gar esqueceu de Foi, prender ele. esprender. Eu só fico pensando, eu não vi o início do vídeo, mas será que quando eles correram, É, ele o notou início assim, tipo, ficou coisa segurando? mal. Porque eles vão segurando, né? Foi. Imagina se o cara vai assim, né? Já cai direto do penhasco, né? E eles saltam de lugar alto, não Sim. tem como... Não tem como recuperar depois. 2 minutos e Depois 14. saltou, já era. Porque Imagina, o que é um durou? bíceps do braço esquerdo pra uma vida, né? Sim. Melhor Mas dizer. acho que ele machucou o braço porque ele caiu, né? Quando o piloto tava aterrando, ele soltou da... ok. Se calhar foi será? assim, né? Mas não teria sido Acho que as 2 pernas? minutos Mas o piloto segurando. deve tu- ter rasgado qualquer coisa pela força, Eu acho né? que foi É, pela força talvez segurar. seja segurado, cara. Não, ele ficou segurando. Parece Sim, no então, vídeo, ele rasgado de segurou. segurado. Subir. Sim, provavelmente. Que loucura, meu. É. Foi. Primeiro dia, né? Vou aproveitar minhas férias, tô aqui de boa, né? Acontece isso daí. Aqui em Portugal aconteceu semana passada, os caras foram saltar de paraquedas ali em Nazaré. Nazaré. Um turista alemão. Um turista alemão e um turista português. Eles saltaram os dois assim. Viu essa? Não, Vocês falaram? Saltaram Não, os vi. dois e o paraquedas do português abriu, né? E mostrou o vídeo direitinho assim. O cara descendo com o paraquedas e o alemão. Morreu? E Morreu na mostrou hora. ela cair? Aham, mostrou cair. Tá, e era paraquedas ou era aquelas roupas que eles saem voando, tipo... Não, era paraquedas mesmo, de salto do ponto alto com paraquedas. Vocês viram do brasileiro? Trágico. Isso não é engraçado. Foi isso, né? Que horror. Vá. É, mas vocês viram o vídeo do brasileiro que comprou um paraquedas no Mercado Livre? Não. Não e viu? ele se atirou. Cara, é Isso muito só apareceu até no engraçado, jornal, cara. Apareceu Não vi. aqui em Portugal, na Record. E daí o que acontece? O cara comprou um paraquedas no Mercado Livre e ele, eu vou testar. Morava acho que no 12º andar, né? Eu vou testar. eu vi, vou eu vi. testar. Apareceu no jornal, Aí né? todo mundo segura. E ele fala assim: tu segura esse paraquedas, tu segura até eu pular, tá? Aí ele pega e pula e abre e vai direitinho. E assim. todo mundo lá no Daí em ela, cima. ai, a mulher dele, ai, que homem maluco, como é que eu casei com esse homem? Fala assim. Ele até serrou, eu pensei, vá. E ela chorando e a criança também chorando, né? Achando que ele ia morrer. Mas o cara é maluco, assim. Imagina se tem um forno de paraquedas. E daí, em vez de ficar aquele Não, formato redondinho... comprou no Mercado Livre, imagina se não funciona Foi, o não paraquedas. funciona. Não, mas ele tava com a abelha aberta no início, não tava? Sim, mas Ah. sei lá, tipo, né? Não é Devia ter uma algum coisa... furo, não é? Algum Ué. rasgado. Puxa a cordinha, sai panelas e... Daí a próxima Bom, aí. agora vamos pôr toda a gente a chorar. Um cão volta a casa após 12 meses em viagem. 12 ou 18? 18 meses. O Adriano Esse aqui sabia é. já. Ainda é mais triste ainda, é mais triste. É 18. Aumentou a tristeza. Fiquei mais triste agora. Meu coração. Um husky siberiano de nome Sinatra voltou a... Eu também achei o mesmo, mas não, é um husky mesmo. Voltou a casa após 12 meses de ausência, durante os quais fez 3.500 km entre Nova York e Tampa, na Flórida. Ao se aperceberem da ausência de Sinatra, os donos espalharam cartazes na zona onde moravam, mas de nada valeu. O husky tinha desaparecido de vez. Algum tempo depois, o jovem da Flórida encontrou um husky perto de casa. Numa viagem ao veterinário, a jovem percebeu que o cão tinha dono e que no chip era possível recuperar o número de telefone. Mas faltava-lhe um dígito. Depois de a jovem publicar no Facebook que tinha encontrado o husky siberiano, foi uma questão de tempo até os donos chegarem ao contacto com a jovem. A menina viajou com a família até à cidade natal de Sinatra e devolveu aos donos depois de uma viagem de 3.500 km. Até hoje ninguém sabe como Sinatra chegou à Flórida. Sim.
Que no caso ele fugiu. mudaram. Acho que me escapou alguma coisa. Não, é que eles foram viajar, né? Sim. Como é que tá? Eles foram viajar e o cachorro, quando eles voltaram, não tava mais na casa deles. E aí eles começaram a procurar, botar placas e tudo, né? Pra tentar achar o cachorro. E aí o cachorro foi achado 3.500 quilômetros longe de casa, né? E aí eles não sabem como é que o bicho foi andar 3.500 quilômetros, Isso né? provavelmente alguém achou esse cachorro na rua, pegou, que é um husky, né? Como fala sim. aqui em Portugal. E levou, e aí depois o bicho fugiu, né? Será? Provavelmente. Parece que ela... Pois. Parece filme da Sessão da Tarde, né? O cachorro entrou num Aventura. caminhão. Venha conhecer a aventura de Sinatra. Um husky muito legal. Aquela propaganda da Sessão da Tarde. Sim. Como é que Beethoven. é? Sempre tem um... Beethoven aos filmes, né? Sim, mas eles sempre falam... esse husky que faz parte de uma turma da pesada. Não sei. É sempre igual, assim, os três. Estreando na próxima Sessão da Tarde, Lagoa Azul. Que barulho. Mas é isso aí. Aí encontraram o Sinatra lá. Frank Sinatra. É. Então agora a gente vai passar pra palavra portuguesa. É Leite. isso aí. A primeira palavra portuguesa, agora na versão brasileira, é vitrine. Vitrine. A vitrine. Como é que é vitrine Pode ser aqui? chamado de montra. A Uma montra. Exatamente. Montra me lembra de uma lontra. loja. A montra. Parece um animal. A lontra e A lontra e a é. montra. A montra. Ah, A O animal- montra é a mãe da lontra. É, exatamente. Mas extinguiu, entretanto. Entrou em extinção. montra. Então quando você vai no shopping fazer umas compras, está a Na olhar as montra montras. estão as roupas. Montra, exatamente. Montras. E a próxima palavra portuguesa é Fusca. Fusca. Aquele carro que todo mundo conhece, que todo mundo já viu alguém que Da tem. Volkswagen. Perto da nossa casa tinha um Fusca rosa com glitter. Que a Sim, Rafaela dizia, sabe quando que eu crescer, eu vou ter o- um Fusca igual aquele ali. Lá em Gramado. Era o Fusca daquele vendedor de produtos cosméticos. É Aquele... do Avon. Não, não. Da Mary Kay. Mary Kay. Fusca da Mary Kay. Ele bateu a meta, daí ganhou um Fusca rosa. Mas sabe que lá em Gramado tem um Fusca rosa que é muito conhecido, que a dona dele, ela é o destaque lá de Gramado, aquele É? Fusca rosa. E aí esses tempos ela tava vendendo, daí o pessoal tava comentando lá, ó, que pena, não conseguiu continuar, né? Porque era o xodó dela, né, esse Fusca rosa. E como é que se chama Fusca aqui? É o famoso carocha. 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 Parece carroça. Carocha é do quê? Do bicho aquele? Não, o carocha... Que é o carocha, bicho? Não, eu só conheço o significado ligado ao nome do carro. Carocha. Mas é que eu saiba é a carochinha, né? É. É o... Ah, é a estou Jo- Aquela... Não é a Joaninha, né? É um besouro. tipo de... É um besouro. É um É, tipo um de besouro. joaninha. Sim, aqui tem essa história, tem. Porque é exatamente isso. Nos Estados Unidos é o Beetle, É, isso aí. que é o besourinho. É. No E tem Brasil New é Beetle, Fusca, que não é nada. Pois é. Qual é a origem de Fusca? Não sei. Também não sei. E aqui é carocha, que seria uma tradução do Beetle, né? Ah, porque carocha é o bichinho. Ah, No fim, carocha tá mais certo que Fusca, né? Quer dizer, a gente não sabe o significado de Fusca. É. E Fusca tem um significado em português. Por exemplo, alguma coisa que Fusca. Não eu é. acho. O Fusca. Lusco-fusco. Lusco-fusco. Esse português é demais, né, cara? Não tem uma palavra em português que é Fusca, né? É o Fusca. essa é a segunda. Depois de cerola, a cerola. Que demais, né? Ai, ai. Português, Brasil, português, Portugal. Espero não, que meus mas já- professores nunca vejam parte do programa, pelo O menos. Fusca, uma luz que... Que é o Fusca. Que é o Fusca. Então essa foi a palavra portuguesa do programa de hoje. E agora nós vamos passar pro quadro O Que É. Explica pra gente aí, Tev, qual a proposta do quadro. Esse quadro, o que é o quadro que a gente explica pra vocês algumas coisas. Eu vou falar pra geral aqui. Então, nós já trouxemos também o que é o podcast, né? O que é o podcast? Né? Isso. E o Adriel falou. E hoje a gente trouxe um outro tema, que é o tema de teologia. Por mais que a gente tenha na igreja, né? Tem gente que não
pode saber só o que significa o nome, mas pode não saber o que é. Então a gente também tem um pastor aqui, né? Então isso facilita o processo para nós já. Vai nos ajudar. Eu separei aqui, basicamente, o que significa a palavra teologia, né? A palavra teologia é formada de duas partes. Theos, que quer dizer Deus, e logos, que é a expressão racional. Os meios da interpretação racional da fé religiosa. Seria basicamente isso que significa teologia, a palavra teologia, né? Então podemos dizer que a teologia significa a interpretação racional da fé religiosa, né? E a teologia cristã é, portanto, a interpretação racional da fé cristã. Seria basicamente isso. Tá certo, professor? A palavra logia, né, ou logia, Sim. né, ela também pode significar estudo ou tratado. Né? Então, seria, no caso, meio soberbo isso, né, mas seria o estudo de Deus. Né? Estudo de Deus, Theo é teologia, Deus, sim. Exatamente. As duas palavras do grego. Né? E por que é tão importante a teologia para a fé cristã? Olha, a teologia ela é muito importante porque trata, né, a respeito do nosso Deus, né? Do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Né? E por mais que seja uma palavra que a gente não compreenda, todos nós lidamos com aspectos teológicos todos os dias, todos os instantes. Né? Quando tu pensas assim, eu estou precisando de dinheiro, e será que Deus vai me dar dinheiro? Né? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas ou qualquer coisa desse tipo? Tu já estás pensando teologicamente. Por quê? Porque está pensando num Deus que existe, que provê todas as coisas, né, para ti, que é o teu sustentador. Então, na verdade, a teologia faz parte da nossa vida todos os dias. Aceitando a existência de Deus, a Sim. pessoa está automaticamente ligada à teologia. E até mesmo não aceitando. Não aceitando. Até mesmo um ateu, né, que diz que não existe Deus. Né? Quando ele diz que não existe Deus, ele já vem com argumento. Né? E por que ele acredita que não existe Então ele Deus? teve que estudar para isso. Pois. Isso já é teologia. Sim. Querer provar que Deus não existe já é um ato teológico. Né? É que a teologia é em si um estudo. Então, o estudo. ela pode ser de qualquer religião, né? Que contenha um Deus, seria um estudo. Claro que a gente trata aqui da teologia cristã, né? Na igreja e também no nosso dia a dia, né? Como o pastor falou. Mas ela pode ser aplicada a outras religiões também, né? Que é basicamente isso, é um estudo sobre Deus. Né? Só que o que eu quis colocar é o porquê que a teologia é tão importante na igreja, por exemplo. Por que é importante um pastor estudar teologia, né, ter uma licenciatura, uma graduação nessa área? Por que isso é tão importante? Algumas igrejas hoje já não dão mais tão importância para isso, né? A maioria das convenções das igrejas batistas, o pastor, para ser pastor, ele precisa ter uma graduação. Sim. Precisa ter a formação na área teológica. Né? Isso é importante porque o estudo da teologia, ele acaba por ser, dentro da teologia cristã, ele acaba por ser proporcionar um aprofundamento para o indivíduo na questão do conhecimento de Deus, né? Então, e das implicações que esse conhecimento tem para a vida do ser humano. Né? Então, nós temos 3 tipos de teologia, né? Basicamente nos seminários onde nós os pastores se formam, estudam, seminários evangélicos. Né? Então, o primeiro tipo de teologia é a teologia bíblica, né? O segundo é a teologia sistemática e o terceiro é a teologia histórica. Né? Então, a teologia bíblica é a teologia que é feita a partir do conteúdo bíblico, exclusivamente da Bíblia, né? Sem digamos assim, uma formatação baseada num sistema como é a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela cria um sistema teológico. Né? Então, todos nós nos posicionamos de alguma forma sobre aqueles aspectos que são tratados na teologia sistemática. Então, isso é um sistema, né, teológico. E a teologia bíblica trabalha em cima daquilo que a Bíblia coloca como teologia. E a teologia histórica trabalha sobre o desenvolvimento dessa teologia na história da igreja. Como ela se desenvolveu, como ela evoluiu e assim por diante. Né? Mas ela pode ser utilizada, quer dizer, ela vai ser utilizada também através da Bíblia, né? Também, não, sim, na questão evangélica, né, é sempre tendo a Bíblia como fundamento. Tá, né? como fundamento, mas também é utilizado outros livros?
é que nós temos que fazer uma diferença aqui em teologia, no catolicismo e no cristianismo, né? O catolicismo, por exemplo, né? Os dogmas da igreja, né? E os decretos do Papa são considerados como pé de igualdade como a Bíblia. Né? Sim. E isso serve na formação teológica. Sim, essa é a diferença da católica e da protestante. Dos protestantes evangélicos. Entendi. Né? Entendi. A igreja anglicana. Percebi. A igreja anglicana segue mais a linha evangélica também. Interessante. Inglaterra, né? Inclusive até tem dentro da teologia cristã alinhada com o catolicismo, existe uma teologia que eles chamam de teologia dogmática. É a teologia dos dogmas da igreja. Sim. Como eles foram surgindo com o passar dos tempos. Né? Entendi. Muito interessante. E a teologia sistemática, eu não percebi muito bem. A teologia sistemática é assim, ela trabalha em cima de temas, né? Então, e ela forma um sistema teológico, independentemente da questão bíblica, né? Porque na teologia bíblica, a gente estuda a teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, né? Teologia bíblica nos evangelhos, teologia bíblica nas cartas de Paulo, porque teologicamente falando, são coisas distintas. A teologia no Antigo Testamento é uma coisa, a teologia no Novo Testamento é outra. Tem outras implicações, né? E a teologia sistemática não. A teologia sistemática ela trabalha em cima dos temas teológicos, né? Então trabalha em cima da própria teologia, da cristologia, né? Pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, né? E eclesiologia. Não é sobre pneus. Não. Mas sabe o que é interessante? Esses dias eu estava falando de maturidade, né? A palavra pneuma no grego significa sopro, vento, né? Mas também significa espírito. Então, no português, a palavra pneu, né, ela tem essa origem do grego. E não é pneu. Não é? É pneu. É pneumático. Sabia? Pneumático? É. O nome do pneu ali, né? É pneumático. Sim, que falamos pneu. Nós abreviamos a palavra, né? Mas é pneumático o nome mesmo. E é interessante também, por exemplo, se você vai no médico, né? No pneumatologista, né? Ele trata do quê? Trata do pulmão. Né? Do vento que sopra, entra e sai. É muito interessante isso. É legal. E através da teologia sistemática seria, entre aspas, uma linha a se seguir num pensamento sobre aquele estudo, correto? Existem temas que são abordados dentro da teologia sistemática e aí então a teologia é estudada nesses compartimentos, esse sistema, ou seja, uma junção de partes, né, que vão formando um todo. Então por isso o nome teologia sistemática. Okay. Percebi. E isso acaba por ser, às vezes, um problema ou não? Porque a gente sabe que dentro do cristianismo nós temos diversas igrejas, né, diversos pensamentos sobre diversos temas na Bíblia. E quando a gente acaba utilizando um pensamento apenas, acaba criando divisões também, né, e contrapontos, né, nesse sentido. E eu queria saber assim, se acaba sendo um problema ou uma solução mesmo para esses casos. Eu não sei se é levado mais em conta o que é mais aceito, ou o que é mais condizente com a palavra, ou depende também do seminário. Eu acho, essa é a minha opinião, né, que quanto mais nós estudarmos teologia, quanto mais nós nos aprofundarmos em teologia, menos nós vamos errar. Sim. Eu acho que muita coisa é ensinada na igreja, coisas erradas, equivocadas nas igrejas evangélicas e católicas também, por causa dessa falta de conhecimento teológico. Acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de estudo, de preparo, elas não fariam isso. Sim. Muitas das coisas que são ensinadas. Né? E uma questão que é levantada aqui, pelo menos eu acredito que nós aprendemos a palavra, aprendemos a como é que se diz, interpretar as escrituras através do Espírito Santo, correto? Ele que nos dá que ilumina, vamos dizer assim, a nossa visão para a gente entender o que Deus quer, né? Através daquilo ali. E agora, se tu tá seguindo uma linha, é claro que eu acredito sim que a pessoa que vai criar essa linha, esse sistema,
ela está sendo iluminada pelo Espírito Santo para poder trazer essa palavra, né? Mas, num certo sentido, também pode ser um problema, né? Pode estar seguindo os desejos pessoais dela, do que ela acha que é. Pode ser Isso, carnal, não é? Aham, sim, não. A teologia ela pode ser totalmente desassociada da espiritualidade. Sim. A teologia é uma disciplina, é uma área do conhecimento, né? Então a pessoa pode ser um teólogo e não ser crente. Entendi. Não ter a Sim, iluminação do Espírito existem Santo. teólogos que não são nem cristãos. Né? Não, eles fazem teologia. Eu já ouvi um podcast sobre Lutero, em que eles trouxeram um teólogo, né? E, tipo assim, foi basicamente ele falou sobre a história de Lutero, só que em nenhum sentido espiritual. Nada, assim. Foi só a história mesmo. E até questões que às vezes eram levantadas sobre questões espirituais dentro da igreja, ele não sabia falar muito bem. Mas historicamente falando, sistematicamente falando, ele sabia responder todas as perguntas. Assim. Isso tem muita gente que tem muito conhecimento na área teológica e tem pouco conhecimento da pessoa de Deus, né? Conhecer sobre Deus é uma coisa e conhecer a pessoa de Deus é outra, né? E a teologia não muitas vezes ela não enfoca nesse aspecto de conhecer a pessoa de Deus, né? Mas conhecer sobre Deus, é diferente. Inclusive até essa era uma das questões que se debatia muito nos seminários, ainda se debate, né? O indivíduo seminarista, ele vai para o seminário porque ele tem um chamado de Deus, ele quer ser missionário, quer ser pastor, quer ser alguma coisa, ele vai estudar no seminário. Ele sai de lá um pastor, um missionário, ele sai de lá um teólogo. Pois. Isso é uma reflexão a ser feita, porque às vezes a teologia está muito desassociada da prática da vida cristã como um todo, né? Inclusive até da espiritualidade. Então às vezes a pessoa pode estar sendo guiada por um tipo de teologia, né? Um pano de fundo onde ela vai ser a igreja onde ela se converteu, ou os amigos ou os livros que ela lê, que condicionam o pensamento teológico dela, e ela está ali lendo a Bíblia, né? Absorvendo, tentando adequar aquele conteúdo à sua teologia, e no entanto ela não está tendo nenhuma inspiração da parte de Deus, né? Nenhuma iluminação da parte de Deus. Sim. Né? Em relação... E tu acha que tem algum ponto de um teólogo que vai influenciar na pregação dele, em que, por exemplo, aprendeu alguma coisa no curso, né, de teologia, e ele deixa de falar porque o que ele aprendeu é diferente do que ele está vendo ali nas escrituras, por exemplo? Isso vai depender muito da ética do pregador, né? Não, mas eu não digo num sentido de deturbar, de alterar o que está sendo dito ali. Mas se Deus iluminou ele de uma forma, né? Se o Espírito Santo mostrou para ele alguma coisa que não que está sendo explicado diferente, mas que é meio difícil dar um exemplo, assim. Que ele comete um erro teológico sem... Não um erro teológico. É abordar de uma forma diferente do que foi ensinado no curso de teologia. Por exemplo, eles estavam dizendo assim... nessa parte aqui, eles não tá falando espiritualmente. Ele tá falando racionalmente para as pessoas e não sei o quê. E aí, através da leitura ali, aquele pastor ele vê uma forma espiritual sobre aquele tema, percebe? E aí ele aprendeu no curso que aquilo ali é racional, não tem nada espiritual, entre aspas, ali naquela parte. Mas ele acaba trazendo para a parte espiritual. Ou seja, ele não tá querendo errar, entendeu? Ele não tá querendo trazer nada de errado, ele quer trazer corretamente. Mas dessa forma, mas tu acha que faz com que pastores podem deixar de falar o que o Espírito Santo está mostrando por causa do curso de teologia? Eu acho que sim, acho que muitas vezes pode acontecer isso, sim. A pessoa acaba se bitolando por causa da questão tipo, da questão eu não quero errar, não quero errar. Mas realmente o Espírito Santo está mostrando para ela uma questão ali. E ela, por não querer errar, ela acaba não falando. Pode acontecer, Pode sim. acontecer. Mas o inverso é que acontece com mais frequência. Mais frequência, né? As pessoas vão além daquilo que o texto diz. E eu também acho que Começa a ler Mateus 1, vai Apocalipse. Uh... Sem ler um versículo.
Porque que- olha ali o nome, porque não sei o que, e vai. É que nem esses dias Não a, vai acabar. a Milena estava conversando comigo, né? A Milena está estudando no seminário. Ela estava Uhum. dizendo que ela leu um livro, né? Onde o autor, ele faz uma relação, né? De Caim matou Abel. Uhum. Né? Caim matou Abel e Caim fez uma oferta a Deus de legumes e da plantação Sim. dele, que ele era agricultor, e Abel fez do gado, que ele era pastor. Então, geralmente se faz essa aplicação, né? Que a oferta de Abel foi aceita porque tinha derramamento de sangue, aquela coisa toda e tal, né? Eu não sei, mas eu sempre aprendi porque ele deu o melhor, né? É, eu também. Bom. Teologia de Mas a aplicação. Na escola dominical eu A aprendi minha professora me disse. que Abel deu a melhor das ovelhinhas. E Mas os Caim teólogos era um costumam- egoísta. Os teólogos costumam fazer essa analogia dizendo que a oferta de Abel, como ela foi de um animal sacrificado, então houve derramamento de sangue, por isso que ela foi aceita. Mas isso não tem na Bíblia, né? Uhum. Então não está claro no texto. E a oferta de Caim, ela foi de legumes, verduras, não sei o que foi que ele deu, né? E não foi aceita por causa disso. Só que aí esse autor desse livro que a Milena estava lendo faz um paralelo também com Adão e Eva no Éden. Que quando eles pecaram, Adão e Eva botaram cintas de folha de figueira. Uhum, Né? sim. E aí Deus vem e sacrifica o animal Animal e faz e uma faz pele, sim. uma roupa de pele de animal para ele e veste eles. E que Abel, então, teria pensado nisso, né? E aí, ao invés de oferecer algo da terra, digamos assim, como eles usaram as figueiras, a folha de figueira para se proteger, ele não fez como Caim, que Caim ofereceu o fruto da terra. Não, ele ofereceu um animal sacrificado e tal, que Abel já teria, né, pensado sobre isso, sobre o que tinha acontecido quando os pais pecaram. Isso não tem nada na Bíblia. Não tem nada na Bíblia, não tem base nenhuma, não sei onde os caras inventam uma coisa dessa, né? E isso é fruto da teologia. O cara começa E a é pensar perigoso demais, isso. pensar demais, começa a inventar coisas. Começa a contar os... Começa a Númerozinho. fazer contagem, não sei o que e tal. Aí Sim. começa a fazer aquelas junções dos números e isso e aquilo. A igreja adventista Faz teve esse muito. problema, né? Teve esse Vai problema acabar em 2000 e... diz que teria o advento, né? Ano 2000? E aí teve o advento, só que foi espiritual, né? Que eles acreditam. O que é o advento? Jesus voltaria à Terra. Só que aí ele diz que Jesus voltou só em espírito, então ninguém Voltou conseguiu até ver. uma parte, né? Do... Ok. Aí depois Ele vai continuar. Ele deu uma pausa pra almoçar no meio também. E pior que esse cara era um pastor batista, né? Sério? Miller o nome dele. Ele começou a pregar que Jesus ia voltar, isso foi em 1800 e alguma coisa. Uhum. E começou a pregar que Jesus ia voltar e tal, e aí Pelo que eu marcou li- a data. Pelo que eu li, ele marcou a data. Eu não sei se estava certo, mas ele marcou a data e não aconteceu. Aí ele disse que tinha errado nos cálculos e deu uma Fez nova outra data. data. Ah, Aí ok. deu outra data. Ok. Aí naquela data também não veio, né? Jesus não veio. Aí ele disse, então, não foi ele que disse, foi, acho que foi Ellen White que interpretou os escritos dele dizendo que Jesus veio até um Certo ponto. até um certo ponto, né? E Chegou na atmosfera. Então se os caras chegarem a um certo ponto de espaço com a nave, vai estar Jesus. Mas no final da vida dele, o Miller ele negou os ensinos dele. Falou que estava errado. Mas aí Ellen White pegou os ensinamentos dele, desenvolveu e surgiu a igreja Mesmo o cara ter adventista. renegado os ensinamentos dele mesmo, as pessoas pegam e continuam, né? Mas eles acharam que ele errou, né? Ter renegado os ensinos dele. Mas aí tem diversas questões, né? Se a gente for colocar dentro da por exemplo, Armínio, né? A questão do arminianismo. Ele nunca colocou como uma prova aqueles estudos dele, né? Foram os discípulos dele que pegaram os estudos deles e publicaram numa questão contrabatendo o calvinismo. Então, o arminianismo, tipo assim, ele estava a estudar a palavra, realmente ele estava com enfoque em tudo aquilo, mas ele sempre ficou com, pelo que eu li, né, e tudo mais, Professora dela. ele não quis
contrabater contra o calvinismo, né? Ele queria, tipo assim, tem aqui meu estudo, explicou para as pessoas, mas ele não queria que se tornasse uma coisa tão grande que ficasse um polo, né, contra o calvinismo, né, calvinismo e arminianismo. Mas é isso que eu aprendi, né, também. Então, dentro do cristianismo vai ter várias questões, assim, que pessoas ou renegaram, como aconteceu com Miller, né, ou que não queriam expor de certa forma, mas foi exposto. É claro que eu acredito que Deus pode ter iluminado, assim como foi com Lutero, né, e tal, coisas que estavam diferentes ou que poderiam ter uma visão diferente sobre a escritura, né, e assim foi mostrado, mesmo que Armínio não quis expor isso, né, alguns dos discípulos dele, né, poderiam ter exposto isso para que pudesse ter uma outra visão também, né, sobre as escrituras, né, sobre esses ensinamentos. Uma coisa que eu acho que também acontece bastante é a pessoa dizer que é assim, né? Ah, sim. Ela vai numa Ser posição radical, né? e diz e ela não ensina a outra. É. Ela não mostra que existem mais, Isso né? acontece muito em escatologia. Escatologia, que é estudos do... Doutrina das últimas coisas, né? Então, as pessoas... Porque escatologia... Uma coisa é você estudar o que já aconteceu. Sim. Né? Estudar o sacrifício de Jesus na cruz, né? A ressurreição. São fatos históricos que já aconteceram. Agora, uma coisa é você estudar na teologia aquilo que vai acontecer. Né? Então, tudo depende de uma interpretação. E aí, a escatologia é um problema muito sério, porque as pessoas vêm e fazem uma afirmação categórica em relação a um aspecto da escatologia que tem outras posições. Sim. Né? Por exemplo, a questão do arrebatamento da igreja. Vai acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação? Sim. Né? Vai, então, ou durante. Ou durante. Né? Uhum. Então tem três posições. Né? Vai acontecer antes, pré-tribulacionista, ou no meio da tribulação, que é mid-tribulacionista, ou depois da tribulação, que é pós-tribulacionista. Então são três posições. O arrebatamento da igreja vai acontecer em relação à tribulação, nesses três pontos. Aí o cara vai ensinar num seminário ou na igreja até mesmo assim. O pastor que aprendeu no seminário ensina só uma, né? E vem e diz, não, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Né? Não, mas porque está na Bíblia. Né? Não, mas tem base bíblica para as três posições. Sim. Enquanto a base Só que ele não bíblica ensina. E as pessoas que às vezes deviam ler e ver, estudar. Não precisa estudar no seminário. Mas tu vai ver que algumas coisas não podem não completar aquilo que ele está dizendo ou seguir para outras teorias. Ou olhar na internet. A internet está cheia de pessoas estudando teologia, né? E, pastor, tá bom que a sua pode ser mais certa, mas dizer, né? Não existem outras também, entendeu? O problema disso é que às vezes pega pessoas na igreja que não têm interesse em estudar, que não têm interesse em pesquisar, né? E acabam aceitando isso como verdade. A pessoa recebe isso como uma verdade. Então isso acaba sendo um problema. Eu acredito que nesse ponto nós temos que ser como Jesus. Porque um dos pontos que... Só no lendo... tudo. Não, a gente sempre tem que ser. Não, mas eu digo assim, em específico nesse ponto, nós temos que ser o que Jesus nos ensina em qualquer livro. Tu pode ver que Jesus, ele não era um religioso, né? Ele estudou a palavra, ele conhecia a palavra, ele era a palavra. Ele era a palavra. Jesus era a palavra. Mas eu digo assim, em nenhum ponto ele era radical ao ponto de seguir como as pessoas ali na época, né? A questão, por exemplo, de... Tirar as mesas lá. Radical. Saiam daqui, seus vendedores. Raça de víbora. Não, mas eu digo assim, por exemplo, a questão da prostituta, né? Que ia ser apedrejada, né? A lei era que ela deveria ser apedrejada, né? E ele veio e colocou que todo mundo peca, né? Todo mundo erra, né? E todos ali são iguais. Então, por que sabe? É abrir a cabeça de uma pessoa e explicar o porquê. Tipo assim, o radicalismo nesse ponto não tá totalmente errado, né? E eu acho que a gente sempre tem que olhar os dois lados, os dois pensamentos e buscar sempre a verdade, né? Independente do que cada um pensa, vai ter uma linha que vai ser o que Jesus... Eu sempre levo. Tudo que eu leio na palavra, tudo que eu busco, eu penso assim, o que Jesus faria, né? Eu não penso assim, o que tal pastor faria? O que tal pessoa faria?
Eu sempre assim, o que Jesus faria de acordo com isso, sabe? E eu acho que Jesus é o centro mesmo, entendeu? Então eu acredito que se a gente seguir Jesus, né, sermos cristãos, verdadeiros cristãos, a gente nunca vai errar nesse ponto. A questão teológica ela é importante. Até nesse exemplo que tu mencionaste agora, da mulher adúltera, né? Nesse exemplo, a gente tem aqui um julgamento fraudulento. Né? Uma fraude nesse julgamento. Qual é a fraude nesse julgamento dessa mulher? Eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Né? Sim. Sei já. Que não trouxeram Não trouxeram o homem. O homem, Igual aquele julgamento aqui em Portugal que teve no Porto. Que os caras foram pra matar a mulher, que a mulher tava traindo com os dois, mas o cara tinha que matar o amante também. E eles usaram a Bíblia pra dizer que tinha que pegar a mulher. Então, nesse caso da mulher adúltera, a lei do Antigo Testamento diz que os dois deveriam ser apedrejados. Né? Então, já havia um equívoco naquele julgamento ali. Né? Então, mas sem dúvida, a questão da misericórdia de Jesus ali foi tremenda. Sim. Eu também penso outra coisa em relação a, tipo, se tornar tão estudioso que se torna legalista, né? Sim. E eu não sei se foi uma pregação tua. Talvez tenha sido uma sexta-feira. Eu acho que foi do pastor Marcelo. Vou falar? Não, que os fariseus, que Jesus combatia tanto, né? Se tu pensar, a gente pensa, pô, eles eram religiosos, a gente pensa aquela coisa ruim dos fariseus, né? Mas se tu pensar, eles eram quem estava tentando voltar com as leis pro povo de Israel. Então, eu acho que foi tu que fez essa simbologia. Pensa assim, a gente tá na igreja e todo mundo começa a fazer idolatria, começa a fazer um monte de errado. Aí nós, um grupo de amigos, formamos um grupo para tentar voltar as pessoas pra Bíblia. Então a gente começa a voltar as pessoas pra Bíblia e a gente consegue trazer as pessoas um pouco mais. E aí chega alguém e começa a criticar a gente pelo nosso legalismo. A gente pensa, pô, a gente trouxe todo mundo, né, de volta pra palavra, todo mundo tava na idolatria. Eram isso que eram os fariseus, né? E eles se apegaram tanto ao legalismo que eles não conseguiam ver o que Jesus estava querendo. Eles estavam, tipo, realmente cegos de tanta lei. Isso, e eu, nesse dia eu parei e pensei, pô, é verdade, né? Eu nunca tinha visto os fariseus como esse olho, por exemplo. A gente pode estar sendo até alguns que tenham querendo seguir legalismo e não ver as coisas. O fato é que muitos de nós, se vivêssemos naquela época, se fôssemos escolher que igreja nós vamos congregar, acho que a dos fariseus é melhor. Ia seguir mais a palavra. Porque os fariseus, eles eram apegados mais à palavra, né? Aí tinham os saduceus, que eram mais liberais. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em uma série de coisas, né? Eles eram mais intelectuais. E tinha os essênios, que eram excêntricos, né? Que eram isolados, eles se fechavam neles mesmos, eles, né, não se abriam para a comunidade, né? E tinham o partido dos zelotes, que era mais voltado para a política, né? Que acabava lutando contra Roma, né? Então, se a gente fosse... Pô, nós temos 4 igrejas aqui, né? Qual delas nós vamos colocar? Vamos na dos fariseus, cara. Pelo menos são bíblicos, né? É interessante. Alguém vai estar olhando assim, meu Deus, o que eles estão falando? Esses caras estão pregando farisaísmo agora. Nossa, divino! É que a questão é... Nós sempre... Geralmente a gente fala por causa das questões, né? Que, por exemplo... que o fariseu orava nas esquinas, mostrando pra todo mundo, e quando tava em jejum e etc, né? Mas realmente é uma questão... Postar no Facebook, bênção, Deus falou comigo. Mas é uma questão, né? Porque Jesus, ele vai de contra a questão religiosa, né? Querer ser um religioso mesmo, né? Seguir aquilo ali sem olhar para a parte espiritual, vamos dizer assim, só a palavra, seguir sempre a lei, né? Só que ele não em nenhum momento diz que o fariseu tá errado quando ele lê as escrituras, quando ele, né? Mas acredita que há alguma razão? Assim, na minha cabeça, o que faz mais sentido é que a associação que nós fazemos à religiosidade ser mais dos fariseus, né? Quando associamos dessa forma, é porque de facto os fariseus, se calhar, eram os que mais sabiam da Bíblia, comparado aos outros partidos, ou aos que mais estavam dentro. Né? Eles tinham um apego maior às escrituras. Será por essa razão que nós associamos, né, Jesus contra a religiosidade dos fariseus? Eu acho que nós associamos porque os fariseus, eles acabaram por terem essa postura tão, assim, dogmática, né? Eles acabaram sendo, assim...
causando muitos problemas no ministério de Jesus e pro ministério dos apóstolos depois, né? Então, por isso eu acho que nós fazemos essa associação e também por causa dessa cegueira deles, né? Eles tinham aspectos assim que eram absurdos, né? Que Jesus confrontou eles, né? Jesus curou um homem no sábado, eles foram lá e condenaram Jesus, né? Sim. Porque Jesus curou no sábado. E Jesus disse, mas se o boi de vocês cai no precipício lá, vocês não vão tirar o boi no sábado? Né? Claro que vão. Então... Até ou não a corrupção pessoal de cada um, né? Ou não. Por exemplo, a pessoa fazer coisas para obter o bem dela, digamos assim. Tipo o negócio da adúltera que tu falou. Eles queriam mostrar que eles estavam condenando alguém, eles não queriam fazer... com a intenção de se promover, né? Com a intenção de trazer luz para si mesmo, né? Então, os fariseus tinham muito isso, né? Mas, por outro lado, claro, eles tinham apego à palavra. Eles criaram muitas leis que foram além daquilo que a Bíblia dizia. Então, estabeleceram limites, quanto tempo a pessoa poderia andar num dia de sábado, por exemplo, né? Havia até uma lei absurda, né? Que o fariseu, no dia de sábado, ele não poderia cuspir no chão. Porque ao cuspir no chão, o guspe faria poeira. E fazer poeira é sinal de trabalho. Então, ele tinha essas coisas assim. Foi no sábado que Jesus curou o cego, né? Jesus curou que ele no cuspiu sábado, no chão. Então foi contra isso também. Ele cuspiu no farisaísmo ali dentro. Que barbaridade. Mas a interpretação daquele texto. Uma das interpretações é essa, né? Jesus no dia de sábado vai lá, gospe no chão, faz lodo e bota no olho do... Aí pensa assim, mas Jesus não podia curar ele sem cuspe? Podia. Mas ele pensou assim, vou fazer isso só pra dar aquela Mas crítica social. Uma questão que eu queria verificar também é se os livros apócrifos eles também são utilizados, eu sei que não como base, né? Como base não é utilizado, mas eles também são utilizados para verificação dentro da teologia? Sim, são utilizados. Inclusive, eles são considerados apócrifos por nós evangélicos, né? Pelos católicos, eles são considerados pseudoepígrafos, né? Ou seja, pseudo... não me lembro o nome do termo agora. Ou seja, que é uma inspiração que veio depois, né? E Por que dessa diferença? Essa diferença é porque eles foram reconhecidos depois, né? O nosso cânon do Antigo Testamento, dos evangélicos, ele tem como base os livros que eram aceitos como canônicos pelos judeus da época de Jesus. Então, essa é a diferença. E esses livros que a Igreja Católica colocou, que são 7, além dos que nós temos, eles foram colocados depois, foram reconhecidos depois como inspirados, iluminados por Deus, né? Por parte dos católicos, né? Mas a gente está falando sobre isso por quê? Não, em relação à teologia, se é utilizado. Então eles têm esses livros apócrifos, eles têm um valor histórico muito importante, muito importante. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus, né? 1º e 2º Macabeus, ele mostra para nós ali um apanhado daquele período interbíblico que foi a última profecia do Antigo Testamento, foi a profecia de Malaquias. Até o surgimento de João Batista pregando, né, esse período é chamado de período interbíblico. Nós não temos nenhum registro bíblico, né, em relação a esse período. Mas o livro de Macabeus trata justamente desse período, onde houve todas as revoluções, os judeus tentaram restaurar o reino de Israel, aquela coisa toda. Então, são livros excelentes, muito bons de serem lidos nesse sentido. Por que ele não entrou? Tipo, tem alguma regra? E se tem regras são diferentes, regras no Antigo e Novo Testamento? Basicamente, eles não entraram, né, porque os pais da igreja, né, nos primeiros séculos, entenderam que os livros canônicos inspirados eram aqueles que eram reconhecidos pelo judaísmo, do Antigo Testamento. E a formação do cânon do Novo Testamento foi posterior aí depois, né? Também tem questão com a língua, né? Os que foram escritos em hebraico foram aceitos. Mas tem por exemplo, o livro de Daniel, né? Parte do livro de Daniel foi escrito em aramaico e foi aceito também, né? Sim. Eu sei que tem um dos livros apócrifos, eu não vou lembrar qual que é agora, que trata de uma história de Daniel também. Não sei se tu conheces, que ele salva uma mulher de ser apedrejada por 2 pessoas
que deram testemunho falso contra ela. Uhum, tem a história também tem uma história de um anjo também, né? Que é bem mística, assim, mas revela o aspecto místico do judaísmo antes de Jesus, né? Então é interessante nesse sentido essas histórias. Tem outra... tem o livro de Enoque também, né? Uhum. Que é citado em Tiago, acho. É citado em Judas. Judas. Sim. E ele cita uma profecia que está no livro, né? E aí até as pessoas usam como base como é que um livro que é aceito cita outro livro que é considerado apócrifo, né? Essa é a questão. E o livro de Enoque, ele é um livro bem interessante. Eu li um pouco, sim. Ele também falava algumas questões, porque Enoque caminhava com Deus, né? E a Bíblia diz, né? É que também tem a contestação da autoria, né, do livro, né? Sim, foi... Que não teria sido escrito por Enoque, né? Sim. Tem isso. Mas pro Novo Testamento, se o Antigo são os cânones do judaísmo, o Novo Testamento é o quê? Eu já ouvi dizer que não tinham regras ou alguma coisa assim, de data, de não sei o que, de não sei o que. Sim, a questão da formação do cânon no Novo Testamento, isso veio depois, né, no quarto século, nos concílios que houve, e foi gradativamente sendo reconhecido, né, o cânon do Novo Testamento. Então não foi assim, fizeram um congresso, não. Houve uma graduação desse reconhecimento. E um dos critérios que era usado para aceitar como livro válido era que ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo de apóstolo. Então, no caso, por exemplo, Marcos, né, Lucas, né, que não eram apóstolos, mas eram discípulos de apóstolos. Né? Sim. Interessante. É bem interessante isso. E até essa questão da formação do cânon é interessante depois na Reforma, né? Na Reforma, Lutero queria tirar Tiago por causa das obras. Por causa das obras, né? E Tiago diz lá, né? Tu me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Né? Aí também... E aí... A questão de a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Aí ele disse, não, Tiago não dá, vamos tirar da Bíblia. Pois. Então essa questão da Bíblia, da formação do cânon, ela é muito interessante, né? Muito interessante a gente estudar e saber, né? E conhecer. Eu acho que é válido, né? É válido mesmo, né? Agora, a teologia em si, ela como disciplina e como área do conhecimento, ela é válido, é importante, né? Mas quando ela não muda, né, a minha relação com Deus, né, quando ela não é vista ou interpretada ou estudada a partir de um ponto de vista espiritual, né, ela perde o sentido. Então, o verdadeiro sentido da teologia está em conhecer Deus, né, conhecer Deus, e conhecer Deus através de Jesus Cristo, né. Então, a maior manifestação teológica que houve na face da Terra foi a encarnação e a vida de Jesus, né? Então, é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, né? Então, é a personificação teológica, né? Ou seja, Cristo se tornou homem, né? Ele estava com Deus, mas ele era Deus, ele veio até esse mundo, né? E se manifestou a nós, né? Então, ele se deu a conhecer, né? A conhecer quem? Deus, né? Os discípulos perguntaram para ele, quando ele estava perto do final do ministério dele, perguntaram para ele, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Ele disse, há tanto tempo eu estou com vocês, né? Evangelho de João, né? Capítulo 8, acho. Há tanto tempo eu estou com vocês, né? E vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, quer dizer, Jesus Cristo é a manifestação visível, né, dos aspectos teológicos, né, mais complexos de uma forma simples, né, de uma forma humana e direta. As pregações de Jesus eram a verdadeira teologia. É a verdadeira teologia. O verbo da vida. Né? Sim. Era por isso que atraía tanta gente, né? Sim. Imagina a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? Tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Imagina, vai contar mulheres e crianças, né? Tinha 20.000 pessoas que iam para lá para ouvir ele falar, né? Sem microfone, sem nada. Só no boca a boca. É impressionante, impressionante. Ele atraía as multidões. E ali em Mateus 7 fala que ele não falava como os fariseus, ele falava como quem tem autoridade, né?
Ou seja, ele falava e contagiava as pessoas ouviam aquilo, ardia no coração deles, né? Os discípulos a caminho de Emaús, né? Quando ele falava conosco, ardia o nosso coração, né? Depois Sim. que eles foram perceber que era Jesus ressurreto que tinha aparecido para eles. Né? Então, quando Jesus falava, era a própria vida sendo manifestada, vida teológica, né? Vida de Deus se manifestando na vida das pessoas. Né? É tremendo. Legal. Então, essa foi o que a gente estudou sobre teologia. Quer dizer, o pastor estudou muito mais todo mundo. Foi o primeiro, assim, coisa que a gente terminou num Num consenso, num Sim. ponto, numa coisa Não, certa. a gente... Que bom que a gente tem consenso na teologia. Que bom. Não, geralmente a gente termina, só que... Só que a gente cai no relativismo. É, Todas as Sim. vezes. então... Não, podcast não... Podcast é podcast. Não, mas realmente, todos nós acreditamos sim que Deus é a palavra, né? Como foi, Jesus é a palavra, né? Então, como foi dito. Né? Isso foi que a gente trouxe sobre teologia. Se você tiver mais perguntas sobre isso, pode colocar nos comentários. Eu vou pedir pro pastor estar respondendo. E... Pro e-mail também. Manda pergunta pro e-mail. Sim. Não tem ninguém mandando, gente. Essa foi o nosso quadro, então a gente falou hoje sobre teologia. Então tá, esse foi o programa de hoje. Falamos sobre teologia, né? Tratamos de assuntos bem interessantes, né? E o pastor vai dar um recado agora. Eu queria aproveitar esse momento aí para convidar todos aqueles que estão nos assistindo aí, né? Nós vamos ter uma apresentação agora no próximo sábado, dia 8, né? Da Coral das Igrejas Evangélicas aqui de Braga, eles vão estar se apresentando uma cantata musical de Natal no Shopping Nova Arcada, às 4 horas da tarde. Queremos convidar você para estar lá junto com a gente, vai ser bem interessante, é uma programação evangelística. Legal. Não se esqueçam também de comentar o vídeo, de partilhar o vídeo, de seguir o nosso trabalho Verdade. e de ver todas as redes sociais do qual nós estamos envolvidos. E mandem e-mail também, nós estamos atentos todos os dias à espera dos e-mails. Sim. Então, façam isso. Ainda estamos aguardando o primeiro e-mail. Vai ser especial o primeiro. Ou não, né? Podem ter mandado ontem, alguma coisa Pois assim, né? Mas é isso aí então, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Seria a história mesmo da teologia. A história mesmo da teologia. Entendi. E inclusive até agora tem uma teologia que tem se falado muito, que é a teologia dogmática, que tem a ver Só um minuto. Ô, Sofia, por favor. Dá para ver ali? É que tu tá aparecendo direitinho e ela tá dançando enquanto a gente tá falando num assunto bem sério aqui. Desculpa. Vocês até podem aparecer, mas fiquem quietinha.